Então, como contratar bem para a sua empresa? É isso que vamos ver hoje. Como é que você contrata para a sua empresa? Nós vamos mostrar para você qual é o método que a gente utiliza, desde a recrutação, a seleção, a divulgação da vaga até a contratação do colaborador. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, comenta, se inscreve no nosso canal e bora pro vídeo. Bom, e tudo começa com a elaboração e divulgação do pôster. Você vai fazer uma postagem no Instagram, então você já tem que elaborar o pôster de acordo com a vaga ofertada e de forma indireta, você não pode fazer de forma direta, dizer se você quer homem, mulher, se tem alguma preferência, você não vai escrever isso no pôster, você não pode. Você pode colocar, por exemplo, a imagem de uma mulher se você prefere uma moça para esse cargo, se for um homem, coloca a imagem de um homem lá executando a tarefa, algo do tipo, ou um desenho. Basicamente, começa pelo pôster e você vai colocar também quais são os requisitos que você necessita para aquela vaga. Se é uma vaga de vendedor, por exemplo, uma pessoa que tem uma boa comunicação, que gosta de vender, que gosta de conversar, porque o vendedor precisa muito isso. E também gosta de ouvir, porque muitas vendas acontecem só quando você escuta mais do que ouve. Então, tem que ser uma pessoa comunicativa. Por outro lado, se você quer alguém para o escritório, você precisa de uma pessoa que seja proativa internamente no escritório, que consiga ser multitarefas, que consiga executar tarefas simultâneas. Então, para cada cargo específico, existe um perfil de pessoa que você vai procurar. E tente elaborar o seu pôster já pensando nisso, uma forma que já chame a atenção do tipo de pessoa que você quer recrutar na sua entrevista de emprego. E o prazo de entrega de currículo, eu considero ideal de 7 a 15 dias. Nem menos, nem mais do que isso. Porque se for menos, você não vai ter tempo hábil. Porque quando você faz um pôster, por exemplo, no Instagram, e eu até recomendo que você faça pôster patrocinado nesse caso, porque é uma forma de você fazer o marketing da sua empresa e ao mesmo tempo procurar alguém para contratar, porque não se engane, na hora que o seu pôster é jogado lá no Instagram da vida, por exemplo, ele cai nos grupos da família, cai no grupo de amigos, fulano que está precisando de emprego, ele é encaminhado para um monte de gente. E é uma oportunidade de você divulgar a sua empresa além de contratar alguém. Então, se possível, faça pôster patrocinado. O que é patrocinado? Você faz tráfego pago disso. Faz um pagamentozinho simples lá, fala qual é o perfil. Inclusive, é até bom que você faça isso. Por quê? Porque no pôster você pode dizer qual é o perfil de pessoa que está procurando, né? Pode isso na divulgação do Instagram lá, na propaganda paga. E aí é mais um filtro que você faz para o recrutamento. Então, faça pôster patrocinado. E o currículo tem que ser... Você coloca um prazo, no mínimo 7, no máximo 15 dias. No mínimo 7. Porque se você colocar menos do que 7 dias, provavelmente não vai ter tempo hábil para a galera entregar currículo e você vai perder quantidade de currículo para fazer uma análise quantitativa, né, de currículos. E se você colocar muito tempo, as pessoas acabam arrumando emprego e você acaba perdendo um bom colaborador possível, né, futuro bom colaborador da sua empresa. Então, 7 a 15 dias é o ideal, no máximo 15, no mínimo 7. Ok? Bom, e aí você juntou vários currículos, né? Agora você tem lá 100, 200, 500 currículos. Imagina que você tem 100 currículos, vamos lá, vamos fazer a conta com 100 que é mais fácil, né? Então imagina que você tem 100 currículos. Dos 100 currículos, você agora precisa fazer a pré-seleção, a seleção inicial. Você vai olhar currículo a currículo e vai analisar a coerência dele. Então, se você vai verificar se, por exemplo, se você está procurando um vendedor, você vai eliminar do currículo pessoas que não só têm uma experiência, acho que a experiência não é tão importante, mas que ela fez cursos ou que tudo que ela faz é voltado para a parte de escritório. Se você está contratando um vendedor, você já descarta esses currículos. E também tem um contrário. Se você está procurando, por exemplo, pessoas para escritório, um vendedor geralmente não é um bom de escritório, porque ele é bom de comunicação, mas ele é ruim de executar tarefas rotineiras, de executar atividades disciplinares e tudo mais. Geralmente pessoas em perfil de vendas não têm esse perfil. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Mas geralmente ocorre isso. E outra coisa que você vai olhar nos currículos é qual é a coerência dele. Se o currículo todo faz sentido, se algumas coisas, não precisa tudo, mas se algumas coisas se encaixam com o que você está procurando, se existe coerência de informações naquele currículo, né? Você vai analisar isso. Então imagina que você tem 100 currículos, desses 100 você vai encontrar mais ou menos uns 20 currículos com um perfil, com alguma coisa, com um perfil que se encaixe mais ou menos no que você esteja procurando. Então você tem lá agora 20 currículos. E com esses 20 currículos agora, por exemplo, você vai fazer agora uma outra seleção. Você vai olhar as redes sociais.
é a seleção cultural. Você vai pegar os 20 currículos, vai olhar a rede social dessa galera, geralmente muitos que estão colocando o currículo lá da empresa e tudo mais, geralmente eles fazem o quê? Eles trancam lá o perfil deles para somente pessoas que eles aceitarem ver o seu perfil, mas às vezes esquece do Facebook, então olhe também o Facebook, de repente tem fotos antigas lá, que você consegue analisar. E o que você vai analisar nesse currículo? O perfil comportamental, se encaixa com o perfil comportamental que a sua empresa, a cultura, né, que a sua empresa oferece. É muito importante isso, porque as pessoas elas são contratadas pela sua habilidade e demitidas pelo seu comportamento. Então é importante que o perfil comportamental delas, ou seja, a cultura delas, se encaixe com a da sua empresa. Ok? Então, fique ligado nisso. É a segunda seleção. Você tinha 100 currículos, selecionou 20. Desses 20 você vai olhar o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, o que tiver de rede social dessa pessoa. E eu recomendo que você faça o quê? Que quem faça isso, se possível, seja uma mulher, por exemplo, que goste de fazer isso. Porque geralmente, se eu estiver falando com um homem agora, né, as mulheres são melhores nisso. De investigar, de catucar, de verificar quem é e tudo mais. Não que os homens não sejam, tem homem que é, mas no geral a mulher é melhor do que o homem nisso. Então, se possível, delega essa missão para uma pessoa que gosta de fazer isso, né? Gosta de stalkear o pessoal. Basicamente é isso. O que ela vai fazer? Ela vai pegar cada currículo, vai pesquisar e atrás ela vai escrever o que ela acha daquela pessoa, o que ela conseguiu analisar baseado no perfil. É claro, é só uma análise superficial, não quer dizer que aquela pessoa seja daquele jeito, mas é para você ter mais ou menos uma ideia, porque o próximo passo agora vai te exigir isso. Então é para você ter mais ou menos uma ideiazinha do que essa pessoa é e se ela se encaixa, né, o perfil comportamental dela se encaixa com a da sua empresa. O próximo passo agora imagina que você tem agora 20 currículos, você recebeu lá, você delegou para alguém fazer essa análise, essa pesquisa, né, sobre essas pessoas, você analisou e atrás tem escrito lá, fulano gosta de festa, por exemplo, fulano gosta de beber, ou fulano é mais comportado em casa, caseiro, fulano é mais, enfim, vai ser de acordo com o perfil. Você vai analisar e aí você vai fazer o quê? Você vai selecionar 10 currículos, tá? Então daqueles 20 você vai separar 10, aí nesse caso você vai fazer duas coisas. Na verdade você vai usar duas métricas, né? Vai usar a métrica da cultura e a métrica da habilidade ou da aptidão, naquele currículo lá, se existe alguma coerência entre eles. Existiu, são esses que você vai trazer. Não sei se eu fui claro, mais ou menos isso que você tem que fazer. Medir o perfil cultural com a habilidade, né? Para você saber se encaixa uma coisa com a outra. Ok? Bom, agora que você tem os 10 currículos, eu tinha 100, ou 20, agora 10, você vai marcar a seleção. E eu recomendo que marque na mesma semana, né? Imagina que você fez isso na segunda-feira, então marque para quarta, quinta ou sexta, por exemplo. E você marque todas as entrevistas para aquele dia. Você vai tirar um dia da sua empresa que você não vai fazer nada a não ser selecionar pessoas, fazer entrevista. Só isso, o dia inteiro, ok? Então escolha um dia específico, você liga ou delega para alguém fazer a ligação para essa galera e marcar a entrevista. Esse é o próximo passo. E na marcação, eu recomendo que você coloque uma meia hora, por exemplo. Se você começou a fazer as entrevistas às 8 horas, você pode colocar o primeiro às 8, o segundo às 8h30, o terceiro às 9, o quarto às 9h30, o quinto às 10 e assim por diante. E dá um intervalo do almoço, né? 12 horas às 14, por exemplo, e aí segue as entrevistas. Por que isso? Porque é o tempo que você tem para conversar com o seu candidato. Pode ser que algum candidato ou outro você estica a conversa porque você gostou daquele candidato, mas pode ser também que você não goste e você descarte ele nos primeiros 5, 10 minutos. E você tem tempo também para conversar. Então, meia hora ali, 20 minutos ou meia hora. É um tempo ideal para você conseguir fazer isso. E no dia da entrevista, a primeira coisa que eu recomendo é que nunca, em hipótese alguma, faça uma entrevista sozinho. Como assim sozinho, gente? Não faça uma entrevista, uma seleção de candidatos, somente você e o seu candidato. Não. Você vai chamar uma outra pessoa para fazer a seleção com você. Por quê? Porque se você entrevista sozinho, você não vai ter como analisar a outra pessoa. Porque uma coisa importante na seleção é o seguinte, é você estar conversando com a pessoa e conforme você for fazer perguntas e tudo mais, alguém do seu lado analisar o comportamento dela, ou então vice-versa, pode ser que você seja a pessoa que analise e a outra pessoa vai entrevistar, conversa com o candidato e aí vê, quando você pergunta uma coisa a essa pessoa,
como é que ela se comporta, o que que fecha ela, o que que estressa, o que que não estressa. Enfim, é muito, mas muito importante. E no final vocês conversarem entre si para ver o que acharam do candidato. Porque a linguagem mais importante, o que é mais dito, é o que não é falado. Então a linguagem corporal, o comportamento corporal, é mais importante do que é falado. Tá? Falar, você pode falar qualquer coisa, mas se existir incongruência no que você está falando com o que você demonstra, tem um ponto aí de atenção. É claro que numa entrevista, geralmente o entrevistado pode estar tenso, nervoso, isso pode impactar também, e tudo isso você tem que saber interpretar e ponderar na hora de fazer a análise. Mas é muito importante que sejam duas pessoas fazendo entrevista, uma entrevistando, a outra observando, e de vez em quando pode até complementar alguma pergunta que seja feita ao candidato. E isso é muito importante, porque você vai ter uma noção mais completa sobre o seu candidato. Não são só seus olhos que estão analisando, mas também outra pessoa analisando junto com você. E aí você evita que a emoção faça você tomar decisão. Como vocês vão conversar, vai ter aí a razão para conversar e realmente decidir se vai contratar ou não aquela pessoa. E lembrando que no dia da entrevista, a empresa tem que estar, pelo menos o ambiente, né, tem que estar impecável, um ambiente organizado e tudo mais. Por quê? Porque é a primeira impressão do candidato sobre a empresa. Então, sua empresa tem que estar bem alinhada, você bem trajado, bem organizado. Então, esperado o dia da entrevista. E leve um script de perguntas. Não faça uma pergunta aleatória, não. Leve já um script direitinho. O que você vai perguntar? Um roteiro de perguntas para o seu candidato. Inclusive, eu vou deixar aí embaixo na descrição esse roteiro para você utilizar caso você queira. Tá? Roteiro já validado pela gente. Então, faça um script. Não chegue seja o candidato que começa a conversar, não. Não é assim que funciona. Faça um script, um roteiro da entrevista e siga esse roteiro com o seu candidato. E agora vamos à tão famosa entrevista. E aí, como você faz para entrevistar de forma mais eficiente? O primeiro ponto é conhecimento sobre a empresa, né? Porque um bom candidato, ele faz o dever de casa, ele vai pesquisar sobre a empresa, o que ela faz, né? Que nós somos. E essa tem que ser a sua primeira pergunta para o candidato. Você sentou com o candidato, já pergunta. Você conhece nossa empresa? Você sabe o que ela faz? Pergunte isso. É uma das coisas mais importantes. Se ele não souber o que é a sua empresa que ela faz, já é um ponto negativo aí do seu candidato, porque ele não fez o dever de casa, ele só está querendo emprego. Ele não está nem aí para sua empresa. E provavelmente não vai estar nem aí para você quando você for dar algum comando para ele. Se a pessoa disser que sim, né, conhece a sua empresa, vai perguntar, beleza, o que a gente faz? O que nossa empresa faz? E um candidato bem preparado vai dizer o seguinte: sim, eu pesquisei sobre a empresa de vocês, eu sei que vocês fizeram tal produto, tal projeto, vocês participam de tal situação e tudo mais. Ele vai ter na ponta da língua o que sua empresa faz. Isso é básico de um candidato que quer ser efetivado. Após isso acontecer, aí você vai apresentar a empresa para ele. Em que sentido? Bom, o candidato falou que conhece a sua empresa, que ela faz isso e aquilo outro, você vai complementar. Sim, a nossa empresa faz isso mesmo, nós somos líderes aqui e tal, atuamos em tantas cidades e tudo mais, e hoje estamos procurando um candidato para vaga para esse cargo, que faz isso. Pronto. De forma bem resumida, você já vai explicar o que é a empresa, o que ela faz, qual é o cargo que ela está procurando e por que ela está procurando alguém para aquele cargo. Depois, você vai pedir ao candidato que se apresente, né, que fale sobre ele. Você fala, faça uma apresentação simples sua, fala um pouquinho sobre você, sobre quem é o João, por exemplo. E aí ele vai dizer, bom, eu sou o João, faço isso, de forma resumida. Perfeito. Ele te falou quem ele é. Agora você vai fazer um teste de personalidade. O que é isso? O que é esse negócio de teste de personalidade? Vamos lá. Cada cargo existe um perfil comportamental que melhor se encaixa nele. Isso é muito importante, porque vai evitar você ter que demitir uma pessoa que às vezes ela é até boa, só que ela não é boa naquele cargo específico que você a colocou. Então é muito importante que você consiga saber se aquela pessoa se aquele perfil, na verdade, tem aptidão para aquele cargo. Então imagina o seguinte, você vai contratar um vendedor, logo o perfil comportamental dela tem que ser uma pessoa comunicativa. Se você vai contratar uma pessoa para escritório, por exemplo, ela tem que ser um perfil que se encaixe em multitarefas, que execute funções de escritório. Por outro lado, se você vai contratar alguém para o caixa, essa pessoa tem que ser uma pessoa com agilidade, né? Uma pessoa rápida em operações repetitivas. E caixa exige isso. A personalidade, né, no cargo pode ser chave para o sucesso e o fracasso
uma contratação. Porque uma personalidade certa vai potencializar a pessoa na empresa, por outro lado é errado, ela vai gerar muita baixa produtividade e muita insatisfação. E aí você pergunta, Jean, mas como é que eu faço esse teste de personalidade? Bom, eu recomendo que você leve um notebook ou um computador para a hora da entrevista. Você vai colocar um link, eu vou deixar o link aí embaixo do vídeo, tá? Você vai colocar um link lá de um teste que ele vai fazer, ele vai responder umas perguntas lá, e pode ser que algumas perguntas não façam sentido, mas ele vai responder a pergunta que faz mais sentido das que não fazem sentido. E no final, são umas 10, 20 perguntas mais ou menos, e no final ele vai dizer qual é o perfil da pessoa. Isso já é um ponto que você vai anotar, tá? Você vai anotar na entrevista. Por que tem que ter duas pessoas? Porque justamente você vai entrevistando, a outra pessoa vai anotando. Se fulano tá nervoso, ela escreve, fulano tá nervoso. Fulano é perfil, tem um perfil de influência, um perfil de comunicação, fulano é perfil de comunicação. Cada ponto-chave que você for conversando com a pessoa, o seu parceiro de entrevista vai anotando para no final vocês discutirem. Então por isso que é tão importante ter duas pessoas na entrevista. E nesse teste, quando terminar o teste, você vai verificar se o perfil dela se encaixa com o perfil que vocês estão procurando para aquele carro. Tá? Porque como você não conhece muita pessoa, você acabou de conhecer ela pode falar um monte de coisa para você, só que você não tem como saber quem ela realmente é, qual o perfil dela em alguns minutos. Mas o teste vai te ajudar nisso, o teste vai te falar exatamente, ou mais ou menos, quem é aquela pessoa. E o próximo passo é o teste de aptidão. Pois é, teste de aptidão. Bom, o teste de personalidade que você fez anteriormente, ele vai te dizer quem é a pessoa. E o teste de aptidão vai te dizer como ela vai executar aquilo. Nada mais do que ela mede a habilidade do candidato a executar tarefas daquele carro. Então, você vai testar para saber se a pessoa tem alguma aptidão para executar o cargo oferecido. Além de você testar a habilidade que a pessoa colocou no currículo. Então, vamos lá. Se você vai contratar um vendedor, coloque lá 3 produtos que a sua empresa vende. Peça para ele escolher o que ele mais se familiarize, né, com o produto, e peça para ele vender para você. Isso já é um teste que você faz para saber se ele é um bom vendedor ou se pelo menos ele tem alguma aptidão para venda. Por outro lado, se você vai testar para escritório, por exemplo, faça um teste relacionado ao escritório. Só que é muito importante que você faça o teste de aptidão. Porque você fez o teste de personalidade, beleza, sabe quem é a pessoa, qual é o perfil dela. E ela tem habilidade para executar aquilo, aptidão para executar aquela tarefa, é muito importante isso. Vai evitar muita dor de cabeça na hora do treinamento com aquela pessoa e tudo mais, e você consegue acertar, né? Vou dizer acertar porque é impossível 100%, mas consegue ser mais assertivo na encontra do colaborador ideal do seu cargo, da sua empresa. O terceiro ponto é a técnica de silêncio estratégico. Por exemplo, você já fez o teste de aptidão com ele, você vai continuar as outras perguntas, né? Você vai perguntar ao candidato o que deixa ele estressado, o que ele deixa ele com raiva, quais foram os desafios que ele enfrentou, que ele venceu. São perguntas básicas, mas você vai perguntando a ele. E aí, quando ele te responder, você não faz logo uma outra pergunta, você fica calado e espera ele continuar. Porque quanto mais o candidato falar, melhor para você. Tá? Quanto mais ele falar, mais você sabe sobre ele. E é o que você mais precisa, saber quem é a pessoa que está contratando. Então, deixa ela falar. Você não pode falar mais do que o seu candidato. Porque as entrevistas, geralmente, são superficiais. Então, você vê pouca coisa daquela pessoa. Então, quanto mais ela falar, mais ela demonstrar o seu comportamento, os testes que você fizer com ela, mais você sabe sobre aquela pessoa e mais certeza você tem sobre aquele candidato. E o próximo ponto são as perguntas chaves, né? Você precisa fazer perguntas chaves, são perguntas clichês, mas são perguntas necessárias que você precisa fazer ao seu candidato. Por exemplo, o que ele estressa, por que ele mandou o currículo para cá, o que ele acha da cultura da empresa, e se aquela cultura da empresa se encaixa com a cultura dele, desafios que ele superou e depois ele teve, né, e depois superou, por que ele deixou o último emprego, para você saber mais ou menos o que fez ele deixar o último emprego, para ele querer vir para o próximo emprego, o que ele está querendo da vida, daqui a 5 anos, como é que ele se vê, né, o que ele tem de planejamento e tudo mais, como é que está o tempo dele dentro da empresa, até o que ele faz no seu tempo livre é importante perguntar, porque você vai entender mais ou menos qual é a cultura, né, comportamental dessa pessoa. É claro que cada um faz o que quiser do seu tempo livre. Só que você tem mais ou menos uma ideia do que ela gosta e traça um perfil. E enquanto isso, lembrando, a pessoa que está do seu lado, seu parceiro, está anotando e está observando tudo. Lembrando sempre que você, e principalmente a pessoa que está do seu lado, seu parceiro,
tem que analisar a linguagem corporal da pessoa, porque palavras revelam pensamento, mas a linguagem corporal da pessoa revela as emoções e os sentimentos dela, e muitas vezes de forma involuntária, ou seja, a pessoa nem percebe que ela está demonstrando aquilo, mas você está vendo. Ela fala uma coisa, mas demonstra outra. Percebe isso? Quando a pessoa, na conversa, evita contato visual, não quer dizer que ela esteja mentindo exatamente. Ela pode só estar nervosa e está evitando, ela está evitando o contato visual. Quando a pessoa está com os braços cruzados, ela pode estar na defensiva, ela pode não estar concordando com a pergunta ou com as coisas que vocês estão conversando, ou então pode ser apenas uma postura confortável que ela tem. De repente a pessoa tem mania de ficar assim numa conversa, não quer dizer que ela esteja fechada. Então, existem várias maneiras de você interpretar isso. Quando a pessoa gesticula demais, você tem que verificar quais são os assuntos que fazem ela gesticular mais. Quanto mais ela gesticula, mais empolgada ela está. Isso quer dizer que ela gosta muito daquele assunto. Por isso que ela está tão enérgica, que ela está mexendo tanto os braços, gesticulando tanto. Okay? Quando a pessoa que você entrevistar, ela tem uma postura mais ereta, uma comunicação mais fluida, né, e um contato visual, mantendo o contato visual constante, é uma pessoa que tem mais confiança. Mas não quer dizer que ela seja o melhor candidato, apenas que tem mais confiança no que está falando. Bom, e no final, você vai perguntar ao candidato se ele entendeu, se ele tem alguma dúvida sobre a empresa. Você tem alguma dúvida sobre a empresa, sobre a gente, sobre o cargo? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria de falar? Agora é hora de você vender seu peixe. Fala pra gente o que você acha. O que você quer falar sobre você que a gente não te perguntou. Faz essa pergunta também para ele. E no final, você agradece o candidato por ter vindo. Explica lá todos os detalhes do cargo, se você precisar explicar mais alguma coisa. Mas agradece ele por ter vindo. Quando o candidato sair, você e o seu parceiro, sua parceira, vão conversar sobre ele. De cara, vocês podem ser que tenham ideias diferentes e pode ser que tenha ideias parecidas. Não, achei o João aqui um pouco nervoso, mas ele tem uma certa aptidão para isso aqui. Vamos ver os próximos candidatos, mas pode ser ele é um forte candidato a passar nesse teste, de repente, entendeu? Então vocês vão conversar e vão alinhar isso daí. É como se fosse uma sabatina mesmo. No final, geralmente, imaginou, você tem 10 candidatos que você entrevistou. Geralmente você vai ficar em dúvida em 2. Geralmente 2 vai ser sua dúvida. E o que você faz para tirar essa dúvida? Você chama de novo esses candidatos. Agora, de uma forma mais informal, uma conversa que você vai ter com eles. Você não vai dizer que está contratado, mas você vai conversar. E aí você vai perguntar coisas que você não perguntou, coisas que você ficou em dúvida na outra entrevista, e vocês vão conversar, os dois, né, separadamente. Quando vocês conversarem, você vai, com certeza, escolher quem vai ser o novo colaborador da empresa, ok? Então, pessoal, se você gostou do vídeo, curte, comenta aí embaixo o que achou, se esse vídeo te ajudou a entender melhor qual é o processo de contratação que você vai fazer na sua empresa. Muito obrigado e se inscreve no nosso canal para esse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Valeu!